A prisão Black Dolphin na Rússia abriga alguns dos criminosos mais duros e violentos do país. Quais condições carcerárias poderiam levar até o mais notório serial killer a desejar a morte? As prisões russas são frequentemente conhecidas por suas condições severas e regulamentações rígidas. Neste vídeo, vamos explorar esse universo, conhecendo algumas das instalações mais infames e as medidas extremas tomadas para manter os presos sob controle. Desde temperaturas congelantes até o confinamento solitário, essas prisões são projetadas para instilar medo e garantir a obediência, até mesmo entre os criminosos mais endurecidos. Então, prepare-se enquanto damos uma olhada mais de perto na sombria e assustadora realidade das prisões russas. Coruja Polar. Diante da aterrorizante perspectiva de passar a eternidade em um local que fica a 3 dias de qualquer vestígio de civilização e, para piorar, está envolto em gelo durante o ano inteiro. Parece o castigo supremo para qualquer infração cometida. No entanto, isso é apenas a superfície da dura realidade da prisão Coruja Polar. Oficialmente designada como Colônia Penal número 18 pelo Serviço Penitenciário Federal da Rússia, essa instalação correcional está localizada ao norte da Rússia, próxima ao Círculo Polar Ártico. Os detentos embarcam em uma viagem de trem de Moscou até a estação mais próxima, uma jornada que dura mais de 2 dias. Após isso, precisam percorrer vários quilômetros de ônibus até chegarem ao terreno da prisão. A prisão Coruja Polar existe em um mundo à parte, distante da nossa realidade cotidiana. Famosa por suas temperaturas congelantes, que chegam a cair para nos 40 graus Celsius, a região é tão fria que até os ursos polares são raros. Assim, a prisão recebeu seu nome pela combinação do frio extremo e a imponente escultura de uma coruja que adorna sua entrada. A prisão Coruja Polar é um verdadeiro testemunho da severidade do sistema penal, notória por abrigar alguns dos criminosos mais perigosos da Rússia, incluindo serial killers e terroristas políticos. Fugir é considerado impossível, com várias camadas de cercas de ferro, múltiplas portas e cães de guarda vigilantes, frustrando qualquer tentativa. Os presos enfrentam uma existência sombria, resignados ao destino de solidão e à implacável pressão mental imposta pelas duras condições da prisão. Entre as 7 instalações correcionais mais temidas está a prisão Coruja Polar, onde os criminosos mais endurecidos, de serial killers a terroristas políticos, são mantidos. Um detento particularmente infame dessa instituição é Alexander Pushkin, um serial killer russo responsável por mais de 60 mortes. Impressionante, não é? Ele nutria o objetivo distorcido de tirar vidas suficientes para preencher cada casa de um tabuleiro de xadrez. Após sua condenação, recebeu uma sentença de prisão perpétua em confinamento solitário. Ao suportar as condições severas da prisão, ele comentou que a morte seria preferível a passar uma vida inteira dentro de seus muros. Se alguém do calibre dele acha a prisão insuportável, só podemos imaginar a gravidade de suas condições. No entanto, não são apenas as temperaturas congelantes que tornam o local intolerável. Além de seu clima gelado, a prisão Coruja Polar impõe uma severa tortura psicológica aos seus detentos. Descrita por um prisioneiro como um sistema projetado para esmagar o espírito humano, ela confina os presos em celas individuais ou duplas, onde é proibido deitar ou sentar na cama até que as luzes se apaguem, às 10 horas da noite. Suportar essa angústia mental dia após dia é sem dúvida torturante. No entanto, considerando os crimes horrendos cometidos por esses indivíduos, alguns poderiam argumentar que o castigo é adequado. Apesar disso, a administração da prisão fez pequenas concessões para aliviar o sofrimento. Cada detento tem direito a uma caminhada diária de 90 minutos, embora limitada ao confinamento de outro recinto, cercado por altos muros de concreto encimados por barras de ferro, oferecendo apenas um vislumbre do céu. É bastante atencioso, na minha opinião, que as autoridades prisionais tenham implementado uma iniciativa tão inteligente e compassiva. No entanto, mesmo em sua benevolência, elas garantem que um guarda de segurança patrulhe no topo das barras de ferro para monitorar o detento. Assim, enquanto o prisioneiro tenta relaxar e admirar o céu, o espectro de seu destino perpétuo paira sobre ele, um lembrete constante de que seu sofrimento não tem fim. Para agravar o tormento psicológico, os prisioneiros são privados de qualquer senso de camaradagem. Esse aspecto é considerado o mais desafiador, pois muitos presos russos costumam formar laços e comunidades que oferecem apoio e aliviam as dificuldades da vida na prisão. No entanto, a prisão Coruja Polar apresenta um
cenário totalmente diferente. Com mais de 300 detentos atualmente encarcerados, há um silêncio e isolamento predominantes durante todo o tempo que passam ali. Os presos permanecem confinados em suas celas, sem oportunidades para atividades comunitárias, como refeições em grupo ou exercícios coletivos. Apesar de estarem em celas duplas, os detentos interagem apenas com seus companheiros de cela designados, com a comunicação restrita a sussurros discretos. Ao longo de suas sentenças de prisão perpétua, suas interações ficam limitadas aos colegas de cela e aos guardas da prisão. Embora possam ter a chance de ver membros da família uma vez por ano durante as visitas, o processo envolve um extenso registro e uma jornada exaustiva pelo frio intenso que muitas vezes resulta em um breve encontro que dura apenas alguns minutos. Considerando tudo isso, é difícil argumentar que a vida na prisão Coruja Polar oferece algum valor real, não é? Parece justo concluir que a existência nessa instalação é simplesmente um ciclo interminável de rotinas monótonas. Não há alegria, apenas sofrimento físico envolto em camadas de angústia mental. Tudo, desde as refeições que consomem até o entretenimento permitido, programas de rádio limitados e filmes selecionados uma vez por semana, é meticulosamente controlado, deixando os presos em um loop repetitivo. Ainda assim, em meio a tudo isso, um aspecto continua surpreendente. Apesar das condições severas, a prisão Coruja Polar nunca registrou uma tentativa de fuga bem-sucedida. Com celas protegidas por 3 portas de ferro, cercadas por 5 camadas de cercas de metal e patrulhadas por 20 cães vigilantes da raça pastor caucasiano, sob o olhar atento dos guardas, a possibilidade de fuga é completamente inexistente. Em 2011, um detento chamado Alexander Elistratov decidiu testar essa teoria ao tentar escapar durante sua caminhada diária. Armado com um pequeno pedaço de ferro, Elistratov conseguiu segurar a porta e escapar sem ser notado pelo guarda. Ele escalou a cerca e tentou correr em direção à liberdade, mas foi recebido pelas garras e presas dos ansiosos cães pastor caucasiano. Felizmente, os guardas intervieram antes que algo pior acontecesse, mas Elistratov foi colocado em confinamento solitário como punição por sua tentativa de fuga. Infelizmente, ele faleceu alguns meses depois. Este incidente levou a administração da prisão a reforçar as medidas de segurança, adicionando mais camadas à cerca de ferro. Desde então, nenhum detento ousou desafiar os limites da prisão Coruja Polar. Eles se resignam ao próprio destino, adaptando-se à vida solitária e se preparando para a morte, seja pelas temperaturas congelantes ou pelos impactos psicológicos de seu confinamento. Prepare-se para ficar impressionado, porque estou prestes a revelar outras prisões que superam as condições já extremas da prisão Coruja Polar. A última delas está além da nossa compreensão. Algo que continua surpreendente é a ausência de qualquer tentativa de fuga bem-sucedida da prisão Coruja Polar. Prisão Butyrka. A prisão Butyrka contrasta fortemente com a prisão Coruja Polar, apresentando uma das instituições correcionais mais perigosas da Rússia. Localizada no distrito Tverskoy, no centro de Moscou, Butyrka enfrenta temperaturas escaldantes durante os meses de verão, uma mudança drástica em relação às condições geladas da Coruja Polar. Com uma história que remonta ao século XVII, Butyrka é uma das prisões mais antigas da Rússia, com seu edifício atual construído em 1879, sob o governo de Catarina a Grande. Inicialmente servindo como uma instalação de trânsito durante a era soviética, Butyrka passou por várias transformações e agora abriga uma diversidade de detentos, incluindo dissidentes políticos, revolucionários, terroristas e opositores do governo. A prisão Butyrka é uma das maiores instalações correcionais da Rússia, mas enfrenta um grave problema de superlotação, abrigando aproximadamente 100 indivíduos em celas projetadas para apenas 10. Esse ambiente superlotado aumenta significativamente o risco de os detentos sucumbirem a doenças em um ritmo mais rápido do que outros fatores contribuintes. A prevalência de doenças como tuberculose e AIDS está crescendo na Rússia, e as condições apertadas de Butyrka agravam sua disseminação. Alarmantemente, os guardas frequentemente transportam os prisioneiros em vans lotadas, expondo indivíduos saudáveis à tuberculose antes mesmo de chegarem às suas celas designadas.
Além disso, como muitos detentos são usuários de drogas, a disponibilidade limitada de seringas, muitas vezes apenas uma por cela, acelera a propagação da AIDS entre a população carcerária. A tuberculose e a AIDS são duas doenças em crescimento na Rússia, representando desafios significativos tanto para a saúde pública quanto para o sistema prisional. A disseminação dessas enfermidades é agravada por diversos fatores, incluindo as condições de superlotação e o acesso limitado a cuidados médicos adequados. Em prisões como Butyrka, onde os detentos são mantidos em celas muito além de sua capacidade planejada, o risco de transmissão de doenças é particularmente elevado. Além disso, a prevalência do uso de drogas entre os presos complica ainda mais a situação, com seringas compartilhadas contribuindo para a rápida propagação da AIDS dentro da população carcerária. Essas preocupações de saúde não afetam apenas os indivíduos diretamente impactados, mas também apresentam desafios maiores para a saúde pública, que exigem atenção e intervenção urgentes. Imagine 100 detentos compartilhando apenas uma seringa. Ao final do dia, seria difícil encontrar um único prisioneiro saudável na prisão Butyrka, e é isso que a torna uma das prisões mais perigosas da Rússia. A proliferação de AIDS e tuberculose dentro do sistema prisional parece quase orquestrada pelas autoridades, funcionando como uma medida punitiva adicional contra os detentos. Embora sejam doenças evitáveis, a transmissão dessas enfermidades parece ser utilizada como uma forma de punir ainda mais aqueles que desafiam a autoridade governamental e perturbam a ordem social. Prisão Cisne Branco. Oficialmente designada como Colônia Penal número 2, essa instalação está entre as 7 prisões de segurança máxima da Rússia. Localizada em Permykrai, ela compartilha uma semelhança com as penitenciárias mencionadas anteriormente ao abrigar condenados cumprindo sentenças de prisão perpétua. Fundada em 1938 como uma instituição correcional para dissidentes políticos, especialmente padres, ela se transformou em uma residência permanente para prisioneiros perpétuos em 1999. Notavelmente, desde então, nenhum preso jamais foi liberado das instalações por qualquer motivo. Diferente da prisão Butyrka, o Cisne Branco possui uma capacidade considerável, com apenas uma fração do espaço ocupada por aproximadamente 300 detentos, permitindo até 3 indivíduos por cela. Ainda assim, as condições das celas fazem com que seja uma das instalações de encarceramento mais temidas da Rússia. Oferecendo uma visão da existência diária dos detentos, o apelido Cisne Branco deriva do exterior branco reluzente da prisão e do método único empregado pelos guardas para transportar os prisioneiros. Com as mãos restritas, os presos são obrigados a se inclinar para a frente em um ângulo de 90 graus, enquanto os guardas os conduzem entre as celas. De forma irônica, alguns detentos comparam essa postura à de um cisne, e de fato, eles não estão totalmente equivocados em sua observação. Estão? O Cisne Branco foi projetado para cortar todas as formas de comunicação entre os prisioneiros e o mundo exterior. Esse isolamento extremo proíbe os detentos de acessarem rádios, televisões ou de receberem qualquer visita. É um castigo que os desconecta completamente de seus entes queridos e de tudo o que lhes é precioso. Outro aspecto distintivo da prisão Cisne Branco, que a diferencia de outras instalações de segurança máxima na Rússia, é o isolamento deliberado dos detentos do mundo exterior. Todas as formas de comunicação são cortadas, com os prisioneiros proibidos de ter acesso até mesmo ocasional à rádio ou televisão, um privilégio concedido em algumas outras instituições. No entanto, a revelação mais surpreendente está na proibição total de visitas aos presos. Essa medida draconiana significa que, ao entrar na prisão Cisne Branco, os detentos se despedem para sempre de tudo o que lhes é querido, sabendo que nunca mais verão seus entes queridos até o dia de sua morte. Parece que a prisão Cisne Branco impõe algumas das medidas mais severas imagináveis para disciplinar seus detentos. No entanto, considerando a gravidade dos crimes que levam indivíduos a uma instalação como essa, é possível argumentar que nenhum castigo poderia ser considerado excessivo. Se esses infratores valorizavam suas conexões com seus entes queridos, talvez devessem ter evitado atividades criminosas. Reconhecendo o potencial das condições da prisão para causar sofrimento mental em pouco tempo,
tempo, a instituição conta com psicólogos no local. Esses profissionais desempenham um papel crucial ao avaliar os detentos antes de atribuí-los a colegas de cela, garantindo compatibilidade e minimizando conflitos. Além disso, os psicólogos oferecem apoio aos prisioneiros que lutam contra o impacto psicológico do ambiente, ressaltando o reconhecimento da administração da prisão sobre as circunstâncias desafiadoras na prisão Cisne Branco. Ainda assim, para amenizar um pouco as duras condições, os guardas permitem que os detentos façam uma caminhada diária de até 1 hora, e eles têm direito a um banho de 10 minutos uma vez por semana. Não seria esse um gesto generoso por parte das autoridades prisionais? Vale destacar que eles ainda são autorizados a sair de suas celas para tomar banho, considerando as circunstâncias mais severas de outras instalações. Isso nos leva à próxima prisão que estou prestes a apresentar: Prisão Golfinho Negro. Se você já se perguntou que tipo de punição seria capaz de quebrar até os criminosos mais resilientes, então a prisão Golfinho Negro, sem dúvida, se encaixa perfeitamente. Oficialmente designada como Colônia Penal número 6, ela é uma das mais antigas instalações correcionais da Rússia, com sua construção datando de 1745. Apesar dos séculos passarem, suas rigorosas condições de vida permanecem inalteradas, consolidando sua reputação como a prisão mais formidável do país. Originalmente erguida para acomodar indivíduos cumprindo penas de prisão perpétua com trabalho árduo, o nome da prisão deriva de um golfinho negro esculpido que adorna sua entrada, uma criação atribuída a um artesão encarcerado. Ao longo do tempo, a instalação se transformou em um reduto para os criminosos mais endurecidos, incluindo maníacos, terroristas, predadores de crianças e, notavelmente, canibais. Essa transformação tornou a prisão Golfinho Negro excepcionalmente rígida e impenetrável. Os detentos residem em celas isoladas, aninhadas dentro de celas maiores, uma estrutura que envolve estar cercado por camadas sucessivas de grades e sob vigilância 24 horas por dia, tornando qualquer tentativa de fuga inútil. Dentro desses limites, 2 presos compartilham espaços apertados de aproximadamente 5 metros quadrados e são obrigados a permanecer de pé durante todo o dia. Pode soar inacreditável, mas os detentos são estritamente proibidos de sentar ou se deitar até que as luzes se apaguem, uma regra imposta por patrulhas constantes dos guardas a cada 15 minutos. Qualquer desvio dessa norma resulta em duras consequências. Geralmente longos períodos de confinamento solitário, um destino temido até pelos presos mais resilientes. No entanto, a privação não termina aí. Os detentos são submetidos a uma dieta monótona composta exclusivamente de sopa e pão, servida 4 vezes ao dia, deixando-os refletir se suportar ficar de pé indefinidamente ou consumir o mesmo alimento sem fim é o maior tormento. A rotina na prisão Golfinho Negro vai além da monotonia das refeições, abrangendo todos os aspectos da vida diária. Os presos são limitados à leitura de livros, jornais ou ouvir rádio, sem qualquer atividade prazerosa ou de entretenimento. O único alívio dessa monotonia é o período obrigatório de 90 minutos de exercícios, que consiste em caminhar de um lado para o outro dentro de uma grande caverna, sob a estrita supervisão dos guardas. Uma atividade que alguns poderiam questionar se realmente constitui exercício. Assim como na prisão Coruja Polar, os detentos são privados de qualquer senso de comunidade. Não há oportunidades para atividades ao ar livre em um pátio ou refeições comunitárias em um refeitório. As refeições são passadas por uma pequena abertura e consumidas dentro das celas. Além disso, os detentos são vendados durante as transferências de cela, supostamente para evitar que se familiarizem com o ambiente conforme as diretrizes da administração da prisão. Para frustrar qualquer plano de fuga, novos prisioneiros transferidos para a prisão Golfinho Negro também são vendados, adotando a mesma medida de precaução. Outro aspecto notável da prisão Golfinho Negro é a impressionante proporção de guardas em relação aos prisioneiros. Atualmente, a prisão abriga cerca de 700 detentos, patrulhados por aproximadamente 900 guardas. Você pode se perguntar sobre esse desequilíbrio. No entanto, cada cela é meticulosamente identificada com as identidades dos prisioneiros e os crimes cometidos por eles. Se algum dia você andar pelos corredores da prisão, a visão dos detentos e de seus delitos pode deixá-lo perplexo.
Considere o seguinte: imagine um único indivíduo cometendo os atos hediondos de estuprar 44 mulheres e assassinar 5 crianças inocentes ao longo da vida. Outra alternativa é imaginar outro indivíduo cometendo o ato horrível de matar seu próprio amigo e desmembrar o corpo. Por mais inacreditável que possa parecer, essas são as realidades assustadoras dos criminosos confinados entre as paredes da prisão Black Dolphin. Em seus limites, reside um homem culpado de agredir 44 menores e acabar com a vida de 5 crianças. Além disso, há o caso de Vladimir Nikolov, um detento famoso por seu ato bárbaro de canibalismo. Nikolov, descrito como um psicopata, envolveu-se em uma discussão bêbada com seus conhecidos, resultando na morte trágica de um deles. Ele começou a desmembrar a vítima, consumindo algumas partes do corpo e vendendo o restante para uma família desavisada sob o disfarce de carne de canguru. É realmente difícil compreender tamanha depravação, não é mesmo? Outro prisioneiro notório da prisão Golfinho Negro atende pelo nome de Alexander Mazik. Ele já cumpria pena por assassinato em outra instalação prisional, mas foi transferido para o Golfinho Negro depois de brutalmente matar seu colega de cela e até mesmo consumir partes do corpo da vítima. Esses são os motivos assustadores pelos quais indivíduos como Mazik merecem ser confinados nas paredes do Golfinho Negro para o resto de suas vidas. Apesar de seus crimes horrendos, surpreendentemente, a administração da prisão permite que eles trabalhem na marcenaria ou com máquinas de costura, proporcionando a oportunidade de ganhar dinheiro para adquirir alimentos adicionais ou itens pessoais. Além disso, eles têm o privilégio de receber até 4 visitas por ano, um nível de leniência que pode parecer excessivo considerando a gravidade de seus delitos. A prisão Golfinho Negro demonstrou notável eficácia em promover remorso e introspecção entre seus detentos ao longo do tempo. Testemunhos de prisioneiros revelam um profundo sentimento de arrependimento por suas ações passadas, muitas vezes surgindo em poucos meses após a admissão na instituição. Um relato especialmente comovente, documentado em um filme recente, apresenta um detento de 45 anos que passou um quarto de século dentro do Golfinho Negro. Ele expressa um sentimento comum entre seus colegas, reconhecendo a profunda gravidade de suas transgressões e as consequências duradouras de seus atos. Além disso, há relatos de que as duras realidades da vida na prisão podem precipitar o surgimento de problemas de saúde mental entre os detentos, destacando o pesado impacto psicológico causado pelas condições rigorosas. Esses insights, extraídos de experiências diretas e investigações acadêmicas, fornecem uma valiosa compreensão sobre o potencial transformador do regime reabilitativo do Golfinho Negro, confirmando seu papel fundamental na reabilitação de infratores dentro do sistema penal russo. No entanto, há um ponto positivo para a sociedade em geral. Independentemente da profundidade do remorso ou do sofrimento emocional experimentado por esses criminosos, eles estão destinados a passar o resto de suas vidas dentro dos limites da prisão Golfinho Negro. Uma vez aprisionados em suas paredes restritivas, não há qualquer perspectiva de libertação. De fato, a ideia de fuga não exerce atração sobre os detentos, que estão plenamente cientes da futilidade de tal tentativa. Os relatos perturbadores sobre a vida nas prisões Golfinho Negro, Coruja Polar e Cisne Branco oferecem um vislumbre assustador das profundezas da depravação humana e dos extremos da punição. Essas instalações, projetadas para confinar e disciplinar os criminosos mais atrozes da sociedade, são testemunhos sombrios das consequências da criminalidade descontrolada. No entanto, em meio às duras realidades do encarceramento, permanece uma realização sóbria, independentemente da gravidade de seus crimes ou do sofrimento que enfrentam. Aqueles dentro dessas paredes estão para sempre atados às suas ações, encarando uma vida de penitência dentro dos limites de suas respectivas prisões. Isso é tudo para este vídeo. E você, o que acha dessas prisões russas? Acha que elas são severas demais, independentemente do que os detentos fizeram? Conte-nos a sua opinião nos comentários abaixo.